Agora sim. Gente, muito boa noite. Agora em definitivo, nessa noite de segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Hoje a gente vai falar de meio ambiente. Hoje a gente vai falar de voluntariado. Instituto Faros já está com a gente aqui. Muito boa noite ao pessoal do Instituto Faros, toda a equipe. José Silveira Passos, ao Cláudio Reis, toda a equipe do Instituto Faros. Com a gente aqui também o Júlio César Melo, falando de Petrópolis. Petrópolis é um privilégio, está no meio da Serra dos Órgãos. A gente traz hoje um assunto que tem tudo a ver. Quem é petropolitano sabe o que é ter uma floresta no fundo de casa, não é verdade, Júlio? É isso que acontece. Morei em Petrópolis quando criança e é assim que acontece. Estou fazendo a introdução do assunto aqui, esperando as pessoas entrarem. O meu convidado já está aqui, Ivan Terra Limpa, é com quem a gente vai conversar hoje. Érica Saldanha Fagundes, lá de Niterói, está com a gente também. Sandra Caire, do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigado. Beth Oliva está falando também do estado do Rio, de Três Rios. Quem mais está conosco aqui? Quero agradecer o pessoal de Belém do Pará, que hoje falou que vai estar comparecendo em massa com a gente também. E mais quem? Ó, Júlio está falando aqui, estou malhando, mas estou assistindo. É isso aí, tem que cuidar do corpo, da mente e do meio ambiente. Vamos lá. Leninha Drummond, mandando aqui, acenando pra gente. Vivi Angel. Edito Santos, é isso? Eu não sei se eu estou falando bem o nickname aqui. Vivi Angel. Evileuda, é isso? Tá bom. Bem, gente, muito boa noite. Olha, essa história de hoje, para mim, é uma história que tem um sabor especial. Tem um sabor especial porque, bem, as pessoas que me conhecem mais proximamente sabem que eu nasci no dia 5 de junho, dia do meio ambiente. E é um assunto que sempre me interessou. Hoje a gente não vai trazer aqui ambientalistas, não vamos trazer ONGs que falam de meio ambiente, porque em algum momento a gente vai falar disso, vai falar com essa abordagem, mas hoje eu queria trazer uma pessoa que vive, que está lá, botando a mão na massa, no meio da floresta, desenvolvendo o que a gente chama de biofilia, né? Que é aquele amor à natureza, aquela coisa de quem ama cuida, como diz o educador de Samitiba. Quem conhece a natureza de dentro, quem tem contato com a natureza, cuida com certeza. Ser um voluntário, doar tempo, doar energia e ainda cuidar do meio ambiente, sim. Olha, você vai conhecer hoje uma história que está relacionada com 2 dos ODS da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ação contra a mudança global do clima, esse é um objetivo fundamental, e proteção da vida terrestre, né, que propõe várias metas para proteger, recuperar, promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de uma forma sustentável as nossas florestas, que são muitas florestas. Quando a gente fala de floresta e Brasil, a gente pensa logo na floresta amazônica. Mas e a Mata Atlântica? Né? E todos os biomas que nós temos dentro do território brasileiro? Então, hoje a gente vai falar de tudo isso. Vamos falar de deter e reverter a degradação da terra, deter a perda de biodiversidade. E tudo isso tem a ver com o assunto de hoje. Mais uma vez quero agradecer aqui as pessoas que estão entrando com a gente. Está aqui a Ju Castro, o Fontinelles, Edson Fontinelles, Arturo Gonçalves, rapaz, doutor Arturo de Belém do Pará, que alegria ter você aqui, Arturo. Olha, a audiência de hoje está demais, hein, produção? Tá uma coisa, hein? O pessoal da trilha Transcarioca, olha lá, excelente tema, claro. Esse é o nosso tema. Hoje a gente vai falar de interação com a natureza, educação ambiental, que é fundamental, aquela coisa que eu estou falando aqui. Quem ama, cuida. Vamos falar sobre a Transcarioca. É a maior trilha urbana do mundo, gente. São 180 quilômetros de trilhas dentro do Rio de Janeiro. Olha, desafios, paisagens incríveis, e a gente vai conversar com Ivan Jorge Amaral, conhecido no meio do montanhismo como o Ivan Terra Limpa. Ivan Terra Limpa é meu convidado de hoje. Ele é graduado em marketing, começou a atividade voluntária de preservação de trilhas em 1992. E vai tempo aí, hein, Ivan? Vai muito tempo. Foi presidente do Clube Excursionista Light, é fundador do Grupo Terra Limpa de Preservação e Educação Ambiental, que realiza mutirões voluntários de limpeza e sinalização de trilhas. Vamos ver se ele está aqui comigo. Marilene Oliva está aqui, Lidiane Oliva também. Bem, deixa eu achar aqui, vou convidá-lo, é agora. Ele vai entrar conosco. Vamos falar muito sobre biofilia, sobre floresta, preservação da floresta, sinalização de trilhas. Olha ele aí! Opa! Carioca, caraca! Esse chapéuzinho, caraca! Ah, rapaz! Olha, grande Ivan. Luciano, eu vou te falar uma coisa. Eu usava chapéu, mas aí eu não usava sempre, não. Eu comecei a ir nos eventos, encontrar com os amigos sem chapéu, e eles passaram a dizer que eu não estava no evento.
Falei, não, peraí, porra. É uma marca registrada. Aí, Então. aí a galera começou a cobrar. Porra, cadê o chapéu? Não, vocês estão esperando o chapéu ou o Ivan? Caraca. Não, mas é brincadeira. Então aí ficou isso, o pessoal gosta, meus amigos. A gente vai fazendo muitos amigos, né? Que bom, né? Ah, que E o coisa pessoal boa, né, rapaz? vai reparando na gente. Vai Mas reparando, vamos a gente vai lá. deixando a nossa marca no mundo, né? Vamos seguindo a nossa Mas trilha. vamos lá, Por falar em cara. trilha, hoje a gente vai falar de uma senhora trilha, né, cara? A Transcarioca. Rapaz. Olha a história, quando a gente estava acertando aí o assunto, ó, alinhando a agenda e conversando sobre a trilha Transcarioca, eu saí há muitos anos do Rio de Janeiro e não tive a oportunidade de fazer, nem que fosse um pequeno trecho da Transcarioca. Mas a gente acompanha as notícias, vem acompanhando, e hoje, para quem não acompanhou, ou para quem acompanhou e quer relembrar, né, toda essa história, vai estar ouvindo isso e muito mais com o Ivan aqui com a gente. Ivan, é uma alegria enorme, porque a gente vai estar falando, é uma história, como a gente falou, né, de doar tempo, doar energia, de se voluntariar, de ser um voluntário a serviço da natureza. Para a gente começar esse papo, eu quero saber como é que começou esse projeto aí de criação da trilha Transcarioca, por onde que ela passa, dá aí um apanhado geral. Primeiro me conta como que aconteceu o projeto de criação. Então, na verdade, só voltando um pouco, como é que eu me meti nisso, né? Pois Porque, cara, tá é uma doação. Trilha, né? Ah, bem mais, bem mais. Na verdade, foi o seguinte, eu não tinha hábito de fazer trilha, mas eu mergulhava, praticava mergulho, né? A apneia, né? Então, uma vez nós viajamos, eu e uns amigos, viajamos para Abrolhos, né? Lá no sul da Bahia, né? Onde tem as ilhas, tal, o arquipélago. Fomos para Abrolhos, onde você fica alguns dias na embarcação, mergulhando, só mergulhando, overdose total de mergulho, né? É o céu, o mar e você ali no barco. Só isso. E as ilhas que você não pode ir. Você pode ficar abrigado ali. Mas, enfim, Abrolhos, eles têm uma característica que são os corais. Do céu. Olha, entendeu? Abrolhos. E aí tem uns corais, eles chamam os chaperões, que são os corais que eles formam em forma de coluna, não é uma laje de pedra. São colunas que vão crescendo, então vai virando um labirinto. E eu lembro que quando a gente chegou lá, o capitão do barco, né, da embarcação, a primeira coisa que ele fez foi jogar a poita, jogar a âncora. Pá! E eu vi, caiu no meio daqueles negócios e vai destruindo. E aí eu falei, pô, mas que isso, né? Que negócio, o cara joga assim, sem mais nem menos, e destrói. Aquilo leva anos, centenas de anos para formar. E ali eu comecei a falar, pô, a gente tem que fazer alguma coisa para parar com isso. E quando eu voltei para o Rio, eu encontrei meus amigos que faziam caminhada, a gente começou a fazer caminhada, e eu já estava com aquilo já na minha cabeça. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque todo mundo destrói e nem sabe, muitas vezes, né? Por inocência, por burrice, por inocência, ou porque não está nem aí. Mas as pessoas destroem. E aí, dali, eu fiquei com aquilo na cabeça. Pô, tem que fazer alguma coisa. Tanto é que anos depois, acho que uns 3, 4 anos depois, eu voltei a Abrolhos e nós combinamos, né, com a embarcação. Olha, a gente falou, olha, nós só voltaremos, só contrataremos o serviço de vocês se vocês não jogarem a poita, não jogar a âncora no meio dos corais. Absurdo. Tá? Então aí o cara falou, não, tudo bem, tal, a gente vai amarrar em tal lugar. Então, beleza. E ele fez direitinho, foi legal e tal. Então, dali começou. E aí eu comecei aqui no Rio de Janeiro, como eu sempre trabalhei com programação visual, eu sempre fiz placas, adesivos, banners, essas coisas. E aí eu comecei a fazer umas placas por minha conta, com meu dinheiro, por minha conta total. Tipo, preserve a natureza, não deixe lixo no local. Se encontrar lixo, por favor, recolha. Você prefere essa cachoeira suja ou limpa? E eu fui fazendo e fui colocando, por minha conta. Por minha conta, fui colocando, né? Eu ia, subia na árvore, prendia com alguns amigos e tal. E aí um dia nós fomos até a direção do Parque Estadual da Pedra Branca, aqui no Rio, oferecer para fazer a coisa direitinho. Olha, nós estamos oferecendo
nós vamos pagar, a gente não quer nada. Não queremos nada em troca. Queremos apenas colocar as placas em determinados pontos onde as pessoas param para fazer seu lanche, onde costuma haver acúmulo de lixo. E aí, o que a gente ouviu da gestora do parque na época? Ela falou, não precisa, porque nós vamos fazer um planejamento, um projeto de sinalização, não sei o quê. E nunca foi feito. Isso já tem 25 anos. Nunca foi feito. E até que um dia, na época, a direção regional do IBAMA, na época, não tinha ICMBio, do IBAMA, os caras me ligaram, né? Aí meus amigos brincaram, pô, tu vai ser preso agora, né? Agora tu vai em cana total, né? Polícia Federal vai te algemar. E eu tive lá com o superintendente regional do IBAMA, era ali na Praça 15, né? E eu sentei, eu preocupado, né? O bobão aqui preocupado, né? E ele sentou, o cara fez uma reunião comigo de 5 minutos. Ele sentou na mesa, ele falou assim, ô Ivan, conheço o seu trabalho, você coloca as placas aí, tô sabendo, já vi fotos, já me falaram, eu agradeço muito, muito legal o que você faz, e eu vou te dizendo logo, eu não tenho nada para te oferecer. O que eu vou te pedir é para você continuar. Porra. Ele falou, ó, a reunião está encerrada, tchau, um abraço, vai à luta. Porra, então, é sério, não é papo de pescador, não. E eu falei, caralho, daí eu falei, porra, agora eu sou voluntário total. Agora eu me acho voluntário e eu vou tocar isso. E aí foi indo, eu fui fazendo as placas e entrei para um clube excursionista, né, virei presidente até, muito legal. E aí a gente sempre fazendo essas ações, até que vindo, né, eu fui conhecendo você vai conhecendo pessoas influentes, pessoas formadoras de opinião, pessoas com mais conhecimento. E eu lembro que na época, isso era mais ou menos aqui, 98, eu conheci, acho que foi 98, o Pedro Menezes, que era chefe do Parque Nacional da Tijuca aqui. Na verdade, ele me ligou. Um dia ele me ligou e falou, olha, eu sou o novo chefe do parque, eu já faço trilha há muitos anos, eu acompanho o seu trabalho sem você saber, essas placas que você põe aí na floresta, eu acho ótimo, eu quero que você venha para o parque ajudar a gente, você é bem-vindo. E aí começou uma amizade, a gente começou a viajar pelo mundo, ele é diplomata de carreira, então sempre viajou, morou em vários países, e sempre me convidando para ir para conhecer, né? E aí eu fui aprendendo, eu fui vendo, caramba, nós no Brasil, nós não estamos atrasados em matéria de visitação pública em unidades de conservação e trilha. Nós estamos na idade da pedra. Não era atraso nosso. Sim. É o que eu imaginava e ia te perguntar, porque você conhece vários parques pelo mundo, né? Caramba. E aí eu fui, rapaz. Eu já estendendo aqui, se desculpa, eu já vou tocando aqui, contando um pouco da história. Porque aí, cara, eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul. África do Sul, rapaz. A África do Sul. E foi engraçado porque a minha esposa, Sandra, ela falou, olha, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero viajar para estudar inglês. E eu dei uma força, falei, vai, eu não vou poder ir, eu tenho uma empresa, eu tenho que trabalhar, tal, parará, vai você, eu te dou uma força. E aí ela um dia chegou em casa e falou, olha, fechei meu pacote de um mês. Falei, pô, legal. Ela falou, eu vou para a África do Sul, eu vou para Cape Town. Não, aí eu vou também. Pô, não, eu vou também. Cape Town eu vou também. E aí eu fui para lá com ela também, fiquei um mês, e os parques maravilhosos, os caras dão um banho na gente. O pessoal fala, a África é atrasada. Não, é bem assim. Não sei se você já teve a oportunidade de ir à África do Sul. A cidade de Cape... Cara, a cidade de Cape Town é Ipanema. É uma cidade como Ipanema, menos suja, não tem buraco na rua, é menos violenta, e tem menos... É uma Ipanema que nós sonhamos, né? Lógico, eu estou falando Ipanema porque parecia. Não querendo menosprezar nenhum outro bairro, evidentemente, não é nada disso. Mas eu estou querendo dizer que a África do Sul, em termos de caminhada, é um esporte nacional. E lá eu comecei a ver que pô, o voluntariado lá é normal. Todo mundo trabalha como voluntário nas trilhas, sabe? Manejando trilhas, sinalizando, limpando, orientando.
Cara, eu fiquei na minha Disneylândia, foi a África do Sul. E aí comecei em outros países, tal, fui aprendendo e conhecendo outras pessoas, tal. Então a gente, depois de muito tempo, entramos nesse projeto da Trilha Transcarioca, por intermédio do Pedro Menezes. E isso em que ano? Em que ano isso, Ivan? Porque o projeto da criação da Transcarioca, na verdade, a Transcarioca são vários trajetos dentro da trilha ali, né? Porque são 180 quilômetros, é realmente uma trilha longa, né? Então, assim, ela como projeto mesmo, a inauguração aconteceu há pouquíssimo tempo, mas o início dessa história data de quando? Então, na verdade, existe um livro, Trilha Transcarioca, Todos os Passos de um Sonho, do Pedro Menezes. E eu conhecia, então, quando foi em 2010 que que eu fui para a África do Sul, e por coincidência, ele foi transferido para a África do Sul, para Cape Town também. Quando eu estava saindo do mês que eu passei lá, ele foi transferido para lá. Ele falou, não, você volta aqui, pô, porque agora eu vou morar aqui e você vem para cá. E aí, logo em seguida, acho que deu menos de um ano, eu voltei para lá para ficar com ele. E aí a gente começou a caminhar pensando em implementar a Trilha Transcarioca. Começamos lá realmente a pensar em implementar. Ele já tinha na cabeça, mas começamos a implementar em 2010. E aí o tempo foi passando, em 2013, ele já de volta aqui ao Brasil, né? Ele sempre vinha ao Brasil e eu também de volta, e a gente começou a disseminar essa ideia, até que a Secretaria de Meio Ambiente do município, por intermédio do Celso Júnior, que é um servidor público, um cara que sem ele a gente não teria conseguido também, ele falou, não, eu vou abraçar a ideia, pode deixar que eu vou mexer meus pauzinhos aqui dentro da prefeitura e nós vamos tocar esse projeto. Fizemos seminários e tal, e começamos. E aí o mais interessante é o seguinte, o projeto, na verdade, não existia um projeto da Trilha Transcarioca. Existia um desejo, uma ideia. A gente tinha um desejo, a gente tinha uma ideia, a gente tinha... O que a gente queria? Era conectar várias trilhas que a gente já conhecia, conectá-las e transformar numa trilha de longo curso, que é o que se faz no mundo inteiro. E a gente não tinha aqui. A trilha de longo curso, que é onde você percorre vários dias pernoitando nas comunidades, gerando emprego e renda, sabe? Você forma um corredor ecológico, você estimula o turismo, né? E aí a coisa foi andando, os montanhistas abraçaram a ideia, porque era uma demanda reprimida, todo mundo que tinha vontade de sinalizar a trilha, organizar as trilhas, né? Fazer com que elas deixassem de ser simplesmente uma picada, né? Que ela deixasse de ser uma picada no mato. Apenas uma picada no mato para ser realmente uma trilha com aquela estrutura que as trilhas, quem faz as trilhas sabe como é. Agora me fala, por exemplo, você está falando dessa questão da estrutura. É verdade que todo o trabalho de planejamento, sinalização, foi feito por voluntariados, uma série de mutirões na Transcarioca? Pô, Luciano, vou falar uma coisa para você. 95% do que tem de trilha Transcarioca hoje é resultado de ação voluntária. Tudo. Que maravilha. Ou seja, o planejamento, a gente planejava e a gente levava aos chefes de parque, levava à Secretaria de Meio Ambiente, e enquanto a gente levava as sugestões, enquanto eles ficavam pensando em como fazer, a gente ia lá e fazia. A gente botava a mão na massa. Agora me fala, por exemplo, existem nas trilhas lá, tem momentos em que a gente, quando está fazendo uma trilha, se depara com pequenas pontes, mirantes, degraus, enfim. Vocês acabavam fazendo o quê? Auxiliando na mão de obra diretamente o pessoal dos parques? Como é isso? Sim, nessas pequenas construções também. As intervenções mais relevantes, como você falou, uma ponte, um mirante, porque você precisa de um aporte econômico, né? Sim. E uma autorização. Aí a coisa fica um pouco mais séria. E a gente não pode sair por aí fazendo um mirante. Não pode sair fazendo isso. Mas não é assim também. Agora, vamos lá. O mínimo, você falou, a questão de abrir uma picada na mata. E quando existe uma estrutura dessa. Quando vocês tiveram que fazer a interligação dessas trilhas para, a partir daí, existir a trilha Transcarioca,
vocês contaram com o apoio de quem? Da direção dos parques? Para poder fazer e ter esse aporte? Sim. Eu estou perguntando isso para você, Ivan, pelo seguinte. Bem, você é coordenador de sinalização da Transcarioca, você tem a autoria de um modelo de sinalização utilizado por várias trilhas, não é isso? Além da Transcarioca, existe um padrão ali que é utilizado. E eu acho que é importante salientar isso. Por quê? Porque quando a gente fala de trilha, agora falando com você que está assistindo a gente, e você que vai assistir depois, que vai assistir essa live, quem estiver assistindo pode encaminhar. E aí as pessoas que se interessam e falam assim, poxa, mas qual é a importância, além de estar no meio ambiente, em contato direto com a natureza, e isso trazer um bem-estar enorme, qual seria a importância disso? E você já introduziu o assunto, na verdade, porque existem projetos que podem ser realizados, né, com apoio, né, dentro da mata e com o apoio de poder público, mas para pesquisas, projetos socioambientais como pontos de apoio, pequenas pousadas, fomentando a economia. Existe projeto futuro ou já em andamento nesse sentido na Transcarioca, Ivan? Sim, na verdade, o que acontece? Dessa coisa de pesquisa, tem vários pesquisadores que entram em contato com a gente dizendo, olha, a gente quer fazer uma pesquisa lá, tal, na trilha. E a gente costuma dizer, olha, primeiro, a trilha não é nossa dos caras como eu que coordenam a trilha Transcarioca. A trilha é minha, do Luciano, é da Maria, do João, do Alberto, de todas as pessoas que pagam seus impostos e que amam. A gente costuma dizer, a trilha é de todos. Então, se você quer fazer uma pesquisa, você tem que entrar em contato com a unidade de conservação, com a gerência da unidade de conservação em questão. Porque a gente não está sinalizando uma trilha no meio do mato sem dono. Não existe mato sem dono. Existe sempre, ou é uma propriedade particular, ou é uma área de proteção federal, ou estadual, ou municipal. Então a gente fala, olha, vocês têm que procurar os gestores dessas unidades de conservação. Tá? Então, assim, nós não temos na verdade, um grupo nosso que esteja fazendo pesquisa. Nós não temos isso. E quanto à geração de emprego e renda... Apoio, né? Por favor, vai. Sim, por exemplo, se um pesquisador fala, olha, preciso ir no trecho tal, que lá no Parque Estadual da Pedra Branca, que é difícil o acesso... Isso. A gente... Não, peraí, a gente tem um voluntário nosso que conhece tudo lá. Vai com ele. Justamente. E aí ele se disponibiliza a ajudar. Isso a gente faz, até porque a gente gosta disso, sabe? A gente gosta. Então, assim, e muito importante é a geração de emprego e renda. Porque o que a gente quer? O Luciano pegou lá, sei lá, a esposa dele e os filhos dele foi fazer trilha. Quando você terminar, é legal que você termine num lugar onde você possa, de repente, parar para tomar um suco, comer alguma coisa, acessar um transporte, ou pessoas que vêm de fora fazer a trilha, pernoitar em algum ponto da trilha. É isso que a gente quer. As trilhas de longo curso, no mundo inteiro, elas são feitas, são planejadas para isso, para gerar emprego e renda, para movimentar a economia. Entendeu? O que a gente costuma dizer é o seguinte, a conservação dos parques, da natureza, custa caro. Não é barato, não. E sem a visitação pública, sabe, fica mais difícil, porque não entra, não gera receita. Entendeu? Então tem que ter isso. Sim, você está falando disso, quando você falou disso, eu penso o seguinte, Ivan, cada vez mais o assunto é desenvolvimento sustentável. E quando você introduz atividades que podem trazer esse desenvolvimento sustentável, principalmente pelo lado econômico, porque a gente sabe que o viés econômico é que viabiliza, geralmente, é de fundamental importância. Então, assim, você conheceu vários parques pelo mundo. Você, comentando comigo que passou por Botsuana, Portugal, Espanha, Chile, Argentina, Peru, Bolívia, enfim. Não só América do Sul, também, como a gente está falando aqui, pela África. O que te impressionou de experiências que você teve nesses parques que poderiam ser introduzidos aqui no Brasil?
Cara, tem muita coisa legal. Eu não conseguiria te dizer que um lugar é mais impressionante que o outro. Tá? É que nem viagem. Não existe uma viagem melhor que a outra. É, Existem as viagens, as boas né? viagens. As boas viagens, os lugares legais, entendeu? Não existe a trilha mais legal que a outra, mais bacana. Existem as trilhas e tal. Agora, se eu tivesse que escolher um lugar para voltar hoje, falei, Ivan, tem passagem amanhã para você voltar em um desses lugares, ou eu voltaria para a África do Sul, ou voltaria para Portugal. Os dois, assim, eu fiquei bem impressionado, porque a África do Sul é lindo demais, é um espetáculo. Eu me senti. E eles gostam da gente. Eles É adoram mesmo, brasileiro. Ivan. Eles são alegres, eles têm uma super boa vontade e eles adoram caminhar. As trilhas são bem manejadas, sabe, para a gente aprender. Isso é muito legal. E em Portugal, Portugal. porque a infraestrutura é muito boa. As trilhas são bem sinalizadas, você encontra guias impressos, você encontra sites muito bem estruturados para você se guiar. Eu lembro que eu fui uma vez para lá e eu queria caminhar tal, eu entrei no site, vi como é que era, peguei a mochila e fiquei quase 10 dias caminhando e numa boa, sem perigo. Eu ia encontrando lugar para dormir, lugar para comer, sabe? E os lugares que eu parava, tinham vários lugares que tinham pontos de informações turísticas. Então, é muito bom. Agora, o Equador é maravilhoso também. Sabe? Oh, As pessoas não sabem que existe o Equador. O Equador é o máximo. Meu, você vai para Quito, nossa, parece que você está numa cidade desenvolvida, parece que você está na zona sul do Rio de Janeiro. Entendeu? É tudo direitinho, arrumadinho. E as montanhas são lindas, vulcões. Tem trilhas sinalizadas, não tem muitas, mas tem trilhas sinalizadas, tem estrutura. Pô, eu pois adorei é. o Equador. Você está Ah, falando dessa questão das trilhas sinalizadas. Você estava falando, né, comentando com você agora há pouco, essa questão da sinalização, né? Que você tem aí um modelo de sinalização que é usado na trilha Transcarioca e é usado em outras trilhas do Brasil. O que que você pode salientar? O que de relevante tem nesse modelo de sinalização, Ivan? Porque assim, a gente imagina, você está no meio de uma trilha, né? E de repente, se você tem pouca isso. experiência, porque para desenvolver realmente um turismo com um volume de pessoas, eu imagino que a gente não vai estar focando apenas em trilheiros, vamos chamar assim, pessoas que estão acostumadas com trilhas, mas pessoas que querem entrar em contato com o meio ambiente, que querem estar lá no meio da natureza, fazendo uma trilha, e muitas vezes é a primeira vez, ou são as primeiras vezes. Então, essa sinalização, imagino que ela tenha de ser bem feita para que as pessoas consigam realmente seguir o caminho floresta dentro ali. Me conta como é que acontece isso, o que é fundamental numa sinalização de trilha que você utiliza no teu modelo? Bom, vamos lá. O objetivo básico da sinalização de trilha é não deixar o visitante, o caminhante, se perder. Sim. Tá. Então, vai lá. O seu João com a Dona Maria vão fazer trilha aqui no Parque Nacional da Tijuca e querem ir ao Pico da Tijuca. Se tiver sinalizado, a sinalização tem que garantir que eles cheguem lá, que eles não se percam. Esse é o que a gente fala, é o topo da pirâmide, fundamento Uhum. básico. E dentro disso, existe uma técnica, aplicar essa sinalização, que na verdade não difere muito da sinalização viária. A gente não está Uhum. reinventando nada. A gente só aprimorou, né, para o campo natural tal. Então a gente tem essa sinalização que tem que ser eficiente. A gente tem sinalização direcional, sinalização calmante, a sinalização de alerta, etc. e tal. Existe uma técnica. Agora, o grande diferencial nosso é porque nós usamos uma pegada. Tá? Se você viu aí a da Sim, sim, Transcarioca, eu sim. tenho aqui, deixa eu ver se as pessoas conseguem ver. É, Se você não sei se está legal assim. tá visível. É uma pegada e tem o Cristo nessa pegada, né? Exato, você tem Ah, dois Cristos aí dentro.
Verdade, rapaz, olha isso. Você tem dois. Você tem um de mochila e você tem um outro maior. Verdade. De ter um ou dois Cristos não faz a menor diferença, aí não é o ponto. O ponto é que a pegada, aqui que a gente fez, nós desenvolvemos uma marca, nossa marca, com a identidade local. Uhum. Entendeu? Então foi isso que a gente foi replicando. Essa pegada, ela tem que ter a identidade cultural, histórica da região. Ela não pode ser simplesmente uma seta no meio, sei lá, de uma bola, de um retângulo, que não tem identidade, não tem cultura, não tem história, não tem alguma coisa para você dizer, não, essa marca tem a ver comigo. Eu sou carioca, sei lá, eu sou paulista, e eu sou paulista e tenho a marca na região. Isso é muito importante, isso que a gente fez. Sim, sim. Entendeu? E isso replicou para o Brasil inteiro. Existe hoje quase 100 modelos de pegadas de outros lugares que estão copiando no bom sentido. Entendeu? Então, assim, esse é um grande diferencial nosso. A gente usa essa pegada amarela sobre o preto num sentido. Isso foi invenção nossa, porque lá fora eles não tinham isso. Então, por exemplo, a trilha Transcarioca, que vem de Barra de Guaratiba até o Morro da Urca na Zona Sul, né, da Zona Oeste até o Zona Sul, 180 quilômetros, você vai num sentido, você vai vendo pegada amarela com uma base preta. Sentido. Sim. Quando você quer inverter, retornar, você vai ver a mesma pegada, só que agora a gente inverteu. É uma pegada preta sobre um fundo amarelo. E isso que os gringos batiam cabeça, que não conseguiam fazer bem feito uma sinalização de ida e volta, nós matamos a charada aqui. A questão... Não, e cor é o básico, né, de identificação do ser humano. A primeira coisa que o ser humano identifica é cor, e depois forma geométrica. Então, bateu o olho. Exato. Se você num sentido é preto com amarelo, no contrário é amarelo com preto. Foi uma grande sacada. Olha só, desculpa te interromper, mas o pessoal da Rede Brasileira de Trilhas está com a gente aqui. Aí estão dizendo, olha, as pegadas amarelas e pretas são a identidade visual das trilhas do Brasil. E está falando aqui que, se quiser, pode baixar também o manual de sinalização. Exato. Está aqui, ó. Tá assim, ó. Aqui está gratuito para baixar o manual de sinalização de trilhas do ICM, do ICMBio, do qual o Ivan é um dos criadores principais. Quero aproveitar que a gente fez essa interrupção curta, Ivan, e agradecer aqui, olha, o Bruno Carvalho, que está falando, que está acompanhando a gente aqui, o Maurílio Oliveira, ó, Belém está junto com a gente, Recife junto com a gente, Rejane Ferreira junto com a gente aqui, a Jaciana Melquiades, minha linda, a Jaciana é um doce, rapaz, batemos um papo semana passada que foi assim, uma alegria para mim, conversamos sobre autoimagem e autoestima, está aqui com a gente também, obrigado, Jaciana. A Jaciana está com a gente, mas quem? Cunha Menezes, Marilene Oliva, a Selma IN, é isso? De nickname, nossa, aqui, ó, Arthur CDS, Tami Ferreira, Greg Soares, Maria Bela, Gerlane Passos, um beijo, G. Mas quem está aqui? Rômulo Fagundes, de Niterói, Tutuca Carvalho, de Belém do Pará, de Porto. É baiana, mas está falando de São Paulo. Olha aí, o público da gente aqui, ó, Rodrigo Duarte, paulista, de Jundiaí, que maravilha, rapaz, muita gente acompanhando. Júlia Mello está falando do interior do estado do Rio, de Três Rios, e um monte de gente mais acompanhando esse papo super bacana, super leve e tranquilo, com o Ivan Terra Limpa. O pessoal fica perguntando, por que é Terra Limpa? Conta essa história pra gente. Eu imagino que seja porque você é o cara que abre trilha, mas conta pra gente, Ivan Terra Limpa vem da onde essa história, irmão? Não, Terra Limpa porque na época eu fui presidente do Clube Excursionista Light, e quando estava acabando minha gestão, né, eu com os amigos, a gente já fazia mutirão de limpeza tal, pelo clube, mas aí a gente quis se aprofundar nisso. Então nós juntamos uns amigos e formamos esse nome, Terra Limpa, porque nós fazíamos mutirões de limpeza nas trilhas e nós éramos considerados loucos, né? Porque, você tá andando aí, vai ficar limpando sujeira do outro, cara. Sabe, a gente ouvia muito isso. Mas olha, Luciano, valeu muito a pena porque surtiu efeito. Sim. Hoje você pode andar nas trilhas, você não vai encontrar lixo. Se você encontrar, é muito pouco.
É bem pouquinho, é uma coisa que caiu, é uma pessoa que, sabe, que deu mole, deixou cair, ou seja, mas não tem mais aquela coisa de você caminhar e sair jogando lixo. Não, não existe mais. Você está falando isso, Ivan, vou fazer um parêntese aqui, na verdade, não tem a ver com o nosso assunto, mas não é o foco do nosso assunto. Então, você falou essa questão do lixo nas trilhas, é tão importante esse trabalho que você desenvolve com o pessoal da Transcarioca, né? Essa coisa de fazendo um trabalho de limpeza de trilhas, você desperta, como você está dizendo que acontece, a consciência das pessoas quanto a veja que maravilha nós temos de natureza e, poxa, não jogue lixo. Que é uma ideia simples, mas eu estou falando isso porque a semana passada, terminou agora na sexta-feira, dia 31, foi a primeira vez que teve a Semana Nacional Sem Lixo, a Semana Sem Lixo no Brasil. Foi essa última semana de julho, agora dentro de um evento mundial que seria o Julho Sem Lixo, não, Sem Plástico, perdão. A Semana Sem Plástico. E nós tivemos esse evento da Semana Sem Plástico dentro de um evento ainda maior, mundial, do Julho Sem Plástico. Na tradução livre é isso, Julho Sem Plástico. Porque realmente o resíduo... E as pessoas que fizeram... agora há pouco tempo, eu estava vendo um estudo aqui da Universidade de São Carlos, aqui em São Paulo, alguns especialistas falando, o plástico é maravilhoso, o plástico é ótimo. O problema não é o plástico, o problema é a destinação do resíduo sólido plástico, que precisa ser feita de forma correta. A gente vai trazer outros assuntos aqui nas lives do Bom da Vida para falar sobre destinação de resíduos sólidos, sobre lixo. Mas o que eu quero salientar é que através da conscientização é que as pessoas param de jogar lixo. E quando você faz um trabalho que convida as pessoas a estar dentro do meio ambiente, a estar em contato com o meio ambiente, a desenvolver o que a gente chama de biofilia, que é aquele amor pela natureza, aí assim a gente chega naquela frase que você falou, a do Isamitiba lá, quem ama, cuida. Porque quem está lá sente aquela energia vibrante de estar no meio da natureza. E aí fala assim, não posso fazer, gente. Vim aqui e vou deixar essa garrafa plástica, vou deixar essa latinha, vou deixar esse lixo. Eu vou carregar tudo comigo. Eu levo um saco plástico, coloco tudo e levo embora comigo. Falando nisso, para emendar uma pergunta para você... Só um parênteses aqui. Por favor, esse negócio de levar um saquinho plástico, né? A gente costuma dizer o seguinte, se você foi capaz de vir com a sua mochila com essas coisas dentro, essas embalagens dentro da sua mochila, cheia, carregando peso, então provavelmente você é bem mais capaz de voltar com elas vazias, carregando menos peso. Sim. Entendeu? Então não tem por que você deixar lá, porque não vai brotar. Você deixar um pacote de biscoito, não vai sair um pacote de biscoito da terra, cara. Verdade. Então a gente brinca, né? Tudo a gente leva na esportiva, porque quando a gente vê alguém sujando ou fazendo algum tipo de agressão, por mais branda que seja, a gente leva na esportiva, porque senão o cara vira inimigo. Entendeu? E a gente fala, pô, a gente tem que trazer o cara pro nosso lado. Sim. O nosso lado, que é o lado de todo mundo, é que na verdade tem gente que ainda não tem essa consciência. Vou fazer uma intervenção rápida aqui só para agradecer uma colocação que a Jaciana Melquiades está fazendo, que ela está dizendo assim, olha, já estamos começando a ter problemas agora, por exemplo, com as máscaras descartáveis. A conscientização coletiva, a educação para esse assunto precisa ser ampla e é urgente. Essa questão do material descartável, do descarte, do material, do resíduo sólido. Aqui a Jaciana fez essa colocação, está lembrando das máscaras descartáveis, estamos em momento de quarentena por conta da pandemia de novo coronavírus, e ela fez essa ponderação, essa colocação, e nos traz, o convite é uma ponderação, como que a gente se destina. Tem gente que já está pedindo o retorno das garrafas de vidro, tem gente usando garrafas de vidro em algumas cidades, já existe um movimento para diminuir o resíduo sólido. Mas como eu disse, Ivan, a sua iniciativa e a do voluntariado do pessoal da Trilha Transcarioca, quando facilita o acesso e leva as pessoas para o meio da mata, e dessa forma, como você falou, suave, leve, convida as pessoas a, poxa, se você trouxe na sua mochila, leve de volta. Você vai levar menos peso
e não vai deixar a sujeira e vai preservar essa beleza toda que a gente tem aqui. Muito bacana isso. Muito bacana mesmo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a você. A gente está falando sobre o que levar, né? Tem gente que pergunta, olha, não tenho muita experiência em fazer trilhas. Nunca fiz uma trilha, mas quero levar minha família. Quero ir pela primeira vez. O que você recomenda levar numa trilha? Leva a própria água? Toma água no meio do caminho? Ou é melhor não? O que comer? Não, o que eu recomendo, antes disso, é em qual trilha ir. Porque a gente tem um probleminha com isso. Porque o cara, que nem você falou, o seu João e a Dona Maria, e os filhos querem fazer trilha, resolvem subir aqui a Pedra da Gávea. Uhum. Pô, roubada total. Vai dar separação isso. No mínimo. Ah, bom. Entendeu? Então, porque vai ser o maior estresse, é uma trilha difícil. Então, assim, dá uma planejada. Por exemplo, no nosso caso, a trilha Transcarioca, entra no site, as trilhas têm graus, tá, de dificuldade. De grau de orientação. Então, por exemplo, você tem aqui o Morro da Urca, que é aqui pertinho. Pô, a trilha é linda, a trilha é fácil, está sinalizada, todo mundo vai gostar, não vai ter estresse, não vai ter separação, ninguém vai se perder. Conforme você vai pegando hábito, vai aumentando o grau de dificuldade. Agora, o que levar? Leva basicamente a sua água, o seu lanche, tá? Não aconselho a tomar água nos córregos, tá? Para falar a verdade, eu bebo porque eu já sei os córregos que estão com a água pura, né? E estou acostumado. Mas também não custa nada levar a sua água na sua mochila, leva o seu protetor solar. Se for lugar de cachoeira, leva uma mudazinha de roupa para trocar, uma toalha. Pelo amor de Deus, sabão nem pensar. Pô, vai perder 20 pontos na carteira levar um sabão. Perde, com certeza. Vai perder. Repelente pode. Repelente pode. Repelente pode. Você vai levar... importantíssimo avisar em casa para onde você foi. Você não vai a família, mas vai a filha do casal, com as amigas fazer uma trilha. Ok, ótimo, são super bem-vindas. Avisa. Ô, mamãe, ô, papai, ô, amigo, eu tô indo na trilha tal, em tal lugar. E deixa avisado. Porque vai ser muito mais fácil procurá-la se ela não aparecer em casa. Tá? Então, isso é uma regra de segurança. Né? Então é aquela coisa, você leva alimentos leves, o cara não vai passar na padaria e pegar uma quentinha com frango, né? Por favor, você vai levar alimentos leves. Maçãs. Você vai levar castanha, maçã, leva uma banana, frutas secas. Você pode levar um suco, uma garrafinha de suco. Eu gosto muito de levar garrafinha de água de coco, né? Então, assim, alimentos leves, você leva um chocolate. Não, chocolate é sempre bem-vindo em qualquer lugar, né? Não tem jeito, né? Mais um chocolate aí. Ô, Ivan. Ele dá uma energizada, né? Isso é verdade. Dá uma energizada. É uma carga rápida de energia, né? As pessoas precisam entender o seguinte: você vai fazer uma caminhada, não é a mesma coisa que você ir caminhar no calçadão. É uma outra proposta. Você vai se conectar. Você vai caminhar em lugar diferente para poder te dar a oportunidade de pensar diferente, sentir diferente, interpretar diferente. Você precisa sair da sua zona de conforto, da sua zona habitual. E aí sim você vê que outras possibilidades existem. Sabe? Isso é o legal de caminhar na floresta também. Sim, essa que é a ideia, estar out, né? Fora de tudo aquilo que é um comum para quem mora numa grande cidade e estar ali naquele momento em contato com a natureza. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está em quarentena, né, aqui no Brasil. Bem, os parques estavam fechados até pouco tempo para visitação. Nesse período aí, alguns voluntários tiveram, né, permissão para trabalhar nas trilhas, né, respeitando regras de distanciamento. Vocês têm aproveitado essa fase de quarentena para realizar alguma ação específica, alguma coisa que precisa de menos gente nas trilhas? Como é que é isso? Vamos lá, os parques ficaram fechados, acho que do final de março, do meio para o final de março até agora o meio de julho, meio para o final de julho. Alguns voluntários entraram em contato com as respectivas organizações, né, direções dos parques e pediram, falaram, nós somos voluntários, tal, e normalmente os parques conhecem esses voluntários. Então,
foi dada a permissão para eles irem continuar trabalhando, fazendo suas atividades, obviamente, de máscara, mantendo o distanciamento, todo esse cuidado, né? Isso foi feito. Agora, com a retomada, né, a reabertura dos parques, por exemplo, eu já fui 2 ou 3 vezes caminhar. Né? Então, o que eu reparei? Várias trilhas estão precisando de manutenção, né? De bater facão, tal, porque o mato vai crescendo, obviamente, sim. Né? Não tem ninguém passando e tal. Então, tem vários lugares precisando. E engraçado que eu fui vendo, de repente, um perfil novo. Tem um público agora frequentando que não tinha hábito, ou era em pouca quantidade. Então agora você tem muita gente frequentando. Houve uma explosão, né? Aquela coisa de demanda reprimida, né? Houve uma explosão. E os caras estão, todo mundo está indo na trilha. Mas os voluntários agora estão... A gente também está com um pouco de dificuldade, porque os voluntários querem se reunir. E a gente tem que evitar. Ir 1, 2, 3 voluntários é uma coisa. Agora, se botar 10, 15, não dá. Complica, né? Aí não pode aglomerar. Complica. Agora, eu perguntar, a gente está na reta final, é uma loucura como é que passa rápido esse nosso bate-papo, mas eu tenho uma curiosidade, justamente porque a gente começou essa live falando sobre voluntariado e cuidado da natureza. Quantos voluntários cuidam, por alto, né, pelo menos uma média, da Transcarioca hoje? Né? Não considerando essa questão de quarentena, que a gente não sabe como é que vai ser a retomada. Antes da quarentena, alguns meses atrás. Quantos eram? Nós temos o hábito de fazer uns multirões, né? Então, não sei se eu cheguei a explicar aqui, mas a trilha de 180 quilômetros nós dividimos em 25 trechos. 25 trechos, nós demos a um adotante, um voluntário que adotou, e ele é responsável por fazer a manutenção desse trecho. E ele tem total liberdade para criar seus multirões. Então, e a gente dá o apoio e tal. Quando ele cria esses multirões, ele cadastra os voluntários. Então, hoje nós temos, e fora os multirões anuais que nós fazemos com 200, 300 pessoas espalhadas ao longo de 180 quilômetros. Então, hoje nós temos seguramente 1.000 voluntários cadastrados que já participaram. Não são aqueles que só se inscreveram. Tá. Não, porque tem aqueles que se inscreveram e não foram. Mas que já participaram de alguma atividade voluntária. Isso, exato. 1.000. Pelo menos 1.000 nós temos. E desses 1.000 nós temos aí 50, não, mas nós temos em 100 bem ativos. 100 voluntários bem ativos. Porque também não adianta você ter vários voluntários em determinadas ações, porque só atrapalha. Então tem que ser pouca gente e tal. Entendeu? Mas tem bastante uma certa gente. Experiência, obviamente, depois para alguns trabalhos ajuda, né? Agora me fala uma coisa, esse tanto de voluntário, 1.000 voluntários passando por esses trabalhos da trilha Transcarioca, o que você acha que eles buscam, Ivan? O que você percebe na sua conversa de dia a dia com eles? Vocês estão buscando o quê? Fazer networking, vida saudável, bem-estar? O que você quer que motive essas pessoas? Eu vou te dizer que 110% querem ajudar a natureza, a preservar a natureza. Que maravilha. Outros, lógico, desses você separa. Uns querem fazer network, outros querem apenas vida saudável, outros querem... Tem de tudo. Outros querem subir, porque de repente a gente vai fazer um mutirão no Bico do Papagaio, que é uma montanha alta aqui que você tem uma bela visão da cidade. Então, um mutirão nesse lugar chama muita gente. Tá? Mas você conversando com eles, olha, todos querem ajudar a natureza. É que uns juntam a fome com a vontade de comer. Ele quer ajudar e vai num lugar que ele tem vontade de ir, nunca foi e é belíssimo, por que não se inscrever? E vou te falar, ele é bem-vindo. Com certeza, com certeza. Porque ali, a gente costuma dizer, é muito importante isso. Todo esse trabalho que a gente faz, de sinalizar trilha, fazer mutirão, voluntariado, fazer manejo, se reunir com as pessoas, o que a gente quer? A gente quer que mais pessoas frequentem a trilha. Quanto mais pessoas tiver, exatamente o que você falou um pouquinho atrás, quem ama, cuida. Não é o cara sentado na poltrona vendo o Fantástico domingo que ele vai aprender a importância de preservar
aquela área verde, o meio ambiente, não é ali. É ele indo lá. Ele tem que ir, ele tem que sentir o vento, ele tem que sentir a água, ele tem que sair, se sujar de lama, ele tem que Perceber, né, os tropeçar, sons ali. ele tem que botar todos os sentidos dele, sabe, movimentando, aflorando, saindo da zona de conforto, tendo novas sensações, e aí ele vai perceber o quão é importante, o quanto é importante ele estar naquele meio ambiente, o quanto que é importante aquilo. Quando a gente está com eles e eles veem a água passando por um córrego, um rio, nossa, aquilo é como você visse uma artéria, uma veia pulsando dentro de um corpo humano, dando vida. E isso a gente percebe neles. Então, o que a gente quer é isso, que as pessoas tenham esse contato. Porque a gente costuma dizer, a nossa batalha contra a devastação, contra o desmatamento, a gente não vai ganhar, não é lá na Amazônia, não. É aqui. É onde se forma opinião. Tá? Os formadores de opinião, eles estão em maior quantidade, não tem jeito, é no Sudeste. Eles estão aqui. Não que nos outros lugares não tenha, não é isso. A populacional do país. A maioria dos quantidade de pessoas mesmo. Exato. Então, a gente tem que levar esses caras para entender, olha só, o porquê de se manter isso. Porque na hora que vier uma especulação imobiliária e quiser construir um condomínio de alto padrão, de luxo, numa área verde, esses voluntários, essas pessoas que já têm contato com essa área verde, com essas trilhas, eles vão dizer, aqui não. Aí eles vão fazer pressão política, eles vão fazer pressão nos políticos, para que eles não permitam. Entendeu? Então, quando a gente... Realmente, o caminho é esse aí. É uma estratégia muito grande. E a gente não está inventando, isso é feito lá fora. Sabe? As trilhas de longo curso têm essa finalidade. A trilha Transcarioca é uma trilha de longo curso que tem essa finalidade. Então, quando a gente começou a explicar isso, fazer as pessoas entenderem isso, o Brasil todo foi pipocando de pessoas entrando em contato. Então, a gente começou a fazer o quê? Nós formamos a Rede Brasileira de Trilhas. Porque todo mundo querendo. Vamos ter que marcar uma nova live para falar da rede. Exato. Ivan, a gente está na reta final aqui, nós temos 3 minutos para encerrar. Mas, bem, depois que você falou tudo isso e as pessoas sentiram ali o gosto, ou o sabor, ou o perfume dessa experiência de contato direto com a natureza, ouvir lá o som de um riacho, perceber o som de um pássaro, é porque eu gosto muito de som, mas para aquela pessoa que é visual, ver toda aquela, né, ou então aquele cheiro, aquele verde, tudo aquilo de maravilhoso que tem. Me fala, como é que faz para ser um voluntário da Transcarioca? Já tem gente perguntando, quero aproveitar e deixar um abraço aqui para Maria Lúcia. Legal. Lúcia está falando do Rio, mas é de Belo Horizonte. O Júlio já falou com a gente, está falando aqui, parabéns, Ivan, pelo seu trabalho. O pessoal da Rede Brasileira de Trilhas está deixando aqui um espaço também, deixando aqui uma página do Facebook, um link. Legal. Mas me conta para a gente encerrar 2 minutos. Como é que a gente faz para ser voluntário? Em curtas palavras. Basicamente, você pode entrar em contato com uma das unidades de conservação espalhadas tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários estados. Todos têm um programa mínimo que seja de voluntariado. Todos têm. Tá? Você pode entrar em contato. E nós, no nosso caso aqui, a Trilha Transcarioca e a Rede Brasileira, nós temos um site, a Trilha Transcarioca tem um site, lá tem uma aba que diz como ajudar, posso ajudar. Você vai clicar, vai ter um formulário, você vai preencher e você vai ser chamado quando tiver uma ação voluntária. Mas, basicamente é isso. Qualquer unidade de conservação, qualquer parque, você entra em contato lá, se você chegar lá, fala com o guarda-parque, com alguém da direção do parque, e eles vão indicar, não, nós temos sim um programa de voluntariado e tal. E você pode ser voluntário sem entrar em contato com a Transcarioca ou com os parques. Se você for fazer a sua caminhada, você encontrou um lixo, uma guimba de cigarro, um papel de biscoito, pega, guarda, leva na sua mochila, sua mão não vai cair. Entendeu? Pô, você não precisa ter vergonha nenhuma. Se você fizer isso, você já vai estar sendo um voluntário. Se você vê alguma infração, alguém destruindo uma sinalização,
coletando uma planta, alguma Uma coisa. planta, não pode também, é verdade. Não pode, não pode. Você avisa a direção do parque. Entendeu? Então, quando a gente sinaliza a trilha para as pessoas irem caminhar, o que a gente quer? Que tenha mais gente na trilha e essas pessoas serão os fiscais. Elas são os verdadeiros fiscais do parque. São os verdadeiros fiscais. Ivan, Entendeu? papo maravilhoso. Parece que a gente está conversando há 5 minutos. Na verdade, já se passou 1 hora. Eu quero agradecer a você. Hoje a gente conversou sobre voluntariado, sobre doar tempo, doar energia e cuidar do meio ambiente, gente. Foi um papo maravilhoso aí com o Ivan Terra Limpa, meu amigo Ivan. Ivan, obrigado pelos esclarecimentos. Na verdade, a gente foi gostoso ouvir você contar essa história, você que participa ativamente dessa história da trilha Transcarioca, mas que também conheceu outras histórias internacionais relativas a parques, a caminhadas por essas trilhas e trouxe essa experiência aqui para o Brasil também para estar com a gente aqui. É uma alegria ter trazido essas 2 histórias aqui de forma leve para a gente. Obrigado mesmo. Legal. É isso aí, pô. Eu que agradeço e o recado está dado. É simplicidade. É ir caminhar na trilha com simplicidade. Não precisa viajar, gastar fortuna para ir viajar para lugares tão paradisíacos, porque aqui é tão bonito quanto. E posso te afirmar que, na maioria das vezes, o Brasil é mais bonito do que a maioria dos lugares. Você que viajou, tem essa experiência, está dizendo para a gente aí. A gente não perde para lugar nenhum. Tá bom, Ivan. Tá bom? Te agradeço. Obrigado, pessoal. Indique essa live, passa adiante, porque esse assunto é de suma importância. Cuidar do meio ambiente, doar o seu tempo, doar a sua energia em prol do bem. Grande abraço, Ivan. Até a próxima. Aí, pessoal. Tudo de bom para todo mundo. Obrigado a todos vocês que participaram com a gente. A Sandra Cário está aqui com a gente, Beth Oliva, finalizando, a Maria Lúcia, a Sabrina. Nossa, um monte de gente conosco hoje ouvindo essas histórias maravilhosas do Ivan e também da trilha Transcarioca. 180 quilômetros de paisagem de tirar o fôlego. Cara, a próxima vez que eu for ao Rio, eu vou fazer essa trilha e vou te procurar, Ivan. Legal. A gente vai procurar você. Legal. Até mais, pessoal. Serão bem-vindos. Valeu, Obrigado. Até mais. Semana que vem a gente está de volta na segunda-feira.